E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo. Este jovem simpático é o mestre do terror. E hoje a gente vai falar do Dick Tracy, a edição de 50 anos que a RGE lançou lá nos longínquos anos 80, se não me engano. O que nós temos aqui, meus amigos, é um material muito legal que eu queria muito ter contato, eu queria muito conhecer e que eu demorei demais para conhecer. Os acompanhadores do canal, aí, as pessoas que estão comigo com mais frequência, assistiram o vídeo no qual eu mostro a revista chegando, né? Fiz um unboxing randômico aí, né? Como eu falo. Compras na Shopee que eu não sabia o que estava chegando. Tipo de coisa que eu faço muito e que muitas pessoas não entendem, acham que não faz sentido. Mas eu não tô aí pra fazer sentido, né? E eu gosto de surpresas, então eu não sabia o que estava pra chegar. E uma das que chegou foi essa ediçãozinha do Dick Tracy. E eu finalmente pude ler o material. E assim que eu li, claro, eu vim compartilhar com vocês o que exatamente eu achei, o que exatamente eu encontrei, o que exatamente eu vi na revista. Aqui tá o expediente, né? Para dar uma olhadinha na revistinha dos áureos tempos da RGE, né? Publicação aí dos anos 80. Com certeza. Como eu falei naquele vídeo de recebimento, ela veio com uma surpresinha dentro. O antigo dono guardou um recorte de jornal. Não dá para identificar de que jornal é, mas ele guardou um recorte de jornal de 12 de maio de 1985, foi um domingo, no qual há uma pequena coluna fazendo alusão, falando da morte do Chester Gould, né, o criador do Dick Tracy. Ele colocou dentro da revista e isso veio junto com ela quando eu comprei, cara, e eu fiquei extremamente surpreso e muito feliz com isso. Eu gostei demais de ver que esse mimo, vamos dizer assim, né, veio. Mas o que dizer do Dick Tracy em si? É preciso lembrar primeiro que nós temos história aqui, né? Nós temos material aqui dentro de um personagem dos anos 30 e suas histórias, suas principais histórias são igualmente daquela época. Então há muitos momentos aqui na história do Dick Tracy. Essa edição toda contém uma história só, tá? E há momentos aqui em que você tem aquelas velhas sensações que você costuma ter quando lê material dessa época, nos 30, nos 40, nos 50, né? Ali até um determinado período dos anos 60, principalmente quando o texto das histórias são quadrinhos que vieram de tiras de jornal. Que é aquela coisa de, às vezes, um certo número de recordatórios, né, elevado. É o fato de que cortes brutais de cena, assim, de repente a coisa acontece de maneira tão rápida que você, às vezes, não entende como aquele personagem entrou, o que aquele personagem fez. A impressão é que a cena muda muito rápido de uma página para outra, de um quadro para outro. Dick Tracy tem tudo isso. É difícil não ter, né? Considerando o fato de que é um personagem dos anos 30 e de que o material aqui dentro é lá por essa época também, tá? É um material dos anos 30 que tá aqui. Onde ele encontrou esse cara aqui, né? O vilão, o 3D. Que é um nome bastante curioso, inclusive, né? Eu não sei se essa colorização, vamos dizer assim, entre aspas, é coisa da RGE, ou se em algum material original que foi publicado, sei lá, uma revista,
algo do tipo, ou até mesmo na tira do jornal, embora eu não ache que seja isso. Creio que o caso da tira do jornal, a possibilidade de ser assim na tira do jornal não é provável, mas a RGE publicou nesse esquema de cores de preto, branco e azul. Eu achei extremamente curioso, inclusive, né? Mas o Dick Tracy, ele diz muito a que veio aqui. Porque eu havia lido certa vez, falando sobre esse material, né, falando sobre o Dick Tracy enquanto personagem, eu havia lido em algum lugar que se tratava de um personagem muito à frente do seu tempo, um personagem de certa maneira até que carregava alguma polêmica. Por exemplo, foi um dos primeiros, se não o primeiro personagem a mostrar numa historinha, numa tira de jornal, uma pessoa realmente morrendo. As pessoas morriam nas histórias do Dick Tracy, as pessoas se agrediam, levavam facadas, né? Foi uma das primeiras histórias a mostrar uma pessoa sendo realmente furada por uma faca, né? O Dick Tracy era bem real, principalmente se você considerar como era o material da época. Não era aquela coisa alegórica e caricatural, né, no qual as pessoas estavam acostumadas, aquela coisa meio Looney Tunes, meio desenho animado, né, que a bomba explode, o cara fica com a carinha preta e segue a vida. Não, nas histórias do Dick Tracy as pessoas realmente, vamos dizer assim, as pessoas sentiam dor, as pessoas realmente morriam, as pessoas realmente se machucavam. Eram histórias com um cunho real bastante brutal, bastante pesado. E isso eu confirmei nessa história aqui. É uma historinha do Dick Tracy na qual há morte, né? Tem personagem morrendo na história e morrendo de forma bastante violenta. Encontra-se corpo, né? Encontra-se cadáver, fala-se abertamente de assassinato, planeja-se assassinato, chantagem. O criador, né, o querido Chester Gould, ele realmente, quando ele se propôs a criar Dick Tracy, ele queria criar um personagem diferente de tudo que estava ali, e ele queria transpor de verdade a novela policial, cotidiano policial, para o universo dos quadrinhos, e ele fez exatamente isso. Dick Tracy é exatamente isso. É óbvio que comparado a textos que lemos hoje em dia, material que temos hoje em dia, né, cuja, embora, como eu sempre digo, estejamos vivendo na era do mimimi completo, né, você tem que tomar cuidado com tudo que fala, mas mesmo assim, comparando com o material que temos hoje em dia, muito mais escrachado, né, muito mais expositivo, é claro que parece uma coisa até bastante leve muitas vezes, né, sobre determinados aspectos, né, mas é preciso lembrar, como eu disse, o contexto. É preciso lembrar que é uma história dos anos 30, e nos anos 30, numa história em quadrinhos, você mostrava morte, assassinato, ameaça, brigas, chantagem, tentativa de assassinato, né, extorsão e tudo mais. Cara, eu imagino a sensação que isso causava na época. Há também uns toques modernosos que eu achei extremamente interessantes e que eu não, por eu desconhecer, por não ser um material que eu ainda havia lido, eu não havia me dado conta que existia. Tipo, o Dick Tracy também foi o primeiro personagem a aparecer fazendo investigações policiais, né, e usando o que havia de mais moderno na tecnologia da época, e até algumas coisas que eu suponho que não existiam nem naquela época, e eu acho que hoje em dia ainda não existe. Tipo, eles têm comunicadores de pulso, né, nas aventuras do Dick Tracy aqui na história. Ele tem comunicador de pulso. Eles usam microfones escondidos e tal, microcâmeras para poder gravar ou fotografar o lugar. Exame de digital, exame da cena do crime para
para colher material e tentar descobrir, né, onde poderia estar o criminoso. Tudo isso está presente aqui, né? Eu estou tentando encontrar alguma parte onde apareça o famoso rádio de pulso aqui, ó. Que é outra coisa curiosa, né? Eles desenhavam ali, ó, um quadrinho com uma setinha, tá mostrando ali no pulso do personagem. Esse personagem é o Cabeça de Lata. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre isso, né? Que é o cara que está sendo extorquido, está sendo chantageado, e ele tá usando um relógio de pulso ali, né? Um relógio de pulso é ótimo, né? um rádio oculto que na verdade é como se fosse um relógio, fica no pulso, e com isso ele tá gravando as conversas, tá transmitindo as conversas para a polícia. E essa é uma modernidade que acho que hoje em dia não se usa isso, né, cara? Mas no Dick Tracy havia. Aqui tem uma visão melhor pra gente poder ver, ó, no comunicador de pulso aí, ó, rádio de pulso. E é curioso como em toda a cena que coloca, eles colocam a setinha anunciando que é o rádio de pulso. Uma coisa que quando eu comecei a ler, a princípio me incomodou um pouco, eu pensei, nossa, eu esperava outra coisa, foi essa questão dos nomes, né? Tem o Cabeça de Lata, que acaba sendo um dos personagens principais, porque está sendo extorquido. Ele é irmão desse cara aqui que se chama Fartura, e por aí vai, ou seja, nomes caricatos. Eu achei isso estranho no começo. Eu pensei, será que no final das contas é mais uma daquelas coisas bem comédias que eu não esperava? A ideia que eu fazia do que era o Dick Tracy era outra. Eu esperava alguma galhofa, mas não nesse nível. Mas no final das contas, não. No final das contas, existe muito pouca galhofa aqui. O humor, o alívio cômico é bem pequeno. A história é realmente pesada. É uma investigação pesada na qual vidas foram perdidas. Há uma moça que acaba morrendo. Há um cara que foi assassinado e jogado num poço de petróleo, o que é a grande motivação da história. Há uma bomba que foi presa no corpo do Cabeça de Lata e que teve que ser desarmada numa cena digna de filme de Hollywood. Entendeu? Até essa cena é uma das cenas finais aqui. Deixa eu ver se eu encontro a cena em que há o desarme da bomba. Que é uma cena digna de roteiros hollywoodianos mesmo, né? Aqui, ó. Aqui eles estão lutando para desarmar a bomba, tá faltando poucos segundos quando ele finalmente consegue, o Dick Tracy finalmente consegue desarmar a bomba, que a bomba tá presa à roupa do Cabeça de Lata, e se eles não tirassem, obviamente ia todo mundo pelos ares. Ou seja, quando eu imagino toda essa história, com toda essa pegada violenta, tensa, publicada em quadrinhos, em tiras de jornais dos anos 30, cara, eu consigo imaginar o quanto Dick Tracy soava diferente e à frente do seu tempo. E apesar de algumas coisas datadas, como as tecnologias usadas para investigação, como os rádios de pulso e coisas do tipo, ele não envelheceu mal. Ainda é uma história com uma investigação que consegue te deixar interessado. E você pode até ter uma dificuldade, como eu tive, de engolir nomes como Fartura, Cabeça de Lata e o Escambau, mas consegue te deixar interessado e consegue te deixar tenso, né? E você começa inclusive a ficar incomodado com quantos vilões estão se dando bem e não vê a hora deles se darem mal. Eu acho que quando uma história produz esse efeito em você é porque ela é sucesso, é porque ela atingiu seu objetivo. Dick Tracy não me decepcionou em nada e fez com que eu gostasse ainda mais da compra que eu fiz. Eu tô duplamente feliz agora e sem dúvida que recomendo. Por acaso você é como eu, meio atrasado nessas coisas e nunca tinha lido um material do Dick Tracy, vale muito a pena. Você gostou desse vídeo? Like pra mim, para o bom e velho mestre do terror.